Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Como cientista, eu era apaixonado pelo meu trabalho, e havia dias em que trabalhava até tarde da noite, e foi num desses dias que tive a minha EQM. De repente senti uma dor intensa e aguda no peito, tão intensa que caí no chão, apertando o peito. Minha visão começou a ficar embaçada e naquele momento percebi que estava morrendo. O mundo escureceu quando caí num estado de inconsciência, mas em vez de entrar em pânico, senti-me envolvido por uma estranha sensação de calma. Levantei-me e saí do meu corpo e, de uma posição elevada acima dele, observei enquanto meus colegas corriam para tentar ajudar o que já era então um cadáver. De repente, me vi no meio do que parecia ser uma movimentada cidade do futuro. Ao me virar para observar a cidade ao meu redor, fiquei maravilhado com os imponentes arranha-céus futuristas e todos os tipos de tecnologia que relegei em meus pensamentos a ficção científica ou a tecnologia de um futuro muito distante. As ruas da cidade estavam densamente povoadas de pessoas, muitas das quais vestiam o que pareciam ser roupas de alta tecnologia. O ar naquela cidade estava limpo e fresco, e o sol brilhava através de um céu claro. Parabéns, você chegou ao futuro, ouvi uma voz feminina dizer de repente. O futuro? Será que viajei para frente no tempo? Perguntei-me em estado de choque. Serei seu guia nesta experiência. Foi-lhes dada uma rara oportunidade de ver o futuro, embora o tempo que lhes foi dado para ver e experimentar o futuro da Terra seja breve. Após esse tempo, você retornará ao seu corpo e ao seu tempo. Enquanto você estiver aqui no futuro, aproveite esta oportunidade para aprender o máximo que puder, explicou o guia. Foi então que iniciamos nossa jornada pela cidade. Foi surpreendente para mim como tudo parecia futurista e o grau em que a Terra avançou tecnologicamente. Para onde quer que eu olhasse, havia robôs e máquinas realizando tarefas que os humanos costumavam realizar. Muitos carros eram veículos autônomos controlados por uma complexa rede de sensores e inteligência artificial. Os edifícios foram construídos com novos materiais que não eram apenas mais resistentes, mas também energeticamente eficientes, e a maioria dos edifícios tinha janelas autolimpantes que podiam alterar a transparência com o toque de um botão. Enquanto caminhava pela cidade, vi pessoas interagindo com a tecnologia de maneiras que eram estranhas para mim. Para onde quer que eu olhasse, havia muitas pessoas com pequenos dispositivos nos ouvidos, e essas pessoas pareciam estar falando sozinhas. Algum tempo depois, descobri que eram versões avançadas de dispositivos de assistência inteligentes que as pessoas usavam para programar e organizar o dia. Naquele futuro, vi pessoas comunicando-se entre si através de geradores de imagens holográficas, e vi pessoas interagindo com e dentro de ambientes de realidade virtual. Naquele futuro, as linhas entre o mundo físico e o mundo virtual tinham se confundido e era difícil dizer onde terminava um mundo e começava o outro. Vi um mundo que já não utilizava veículos movidos a combustíveis fósseis, mas sim veículos elétricos ou veículos movidos por células de combustível de hidrogênio. Como os combustíveis fósseis não eram mais usados, o ar estava mais limpo e o céu estava mais azul do que eu já tinha visto. Vi em um hospital que visitei médicos e enfermeiras utilizando assistência robótica para realizar cirurgias e diagnosticar doenças com incrível precisão. No hospital, vi um dispositivo que poderia escanear o DNA de uma pessoa e detectar possíveis riscos à saúde antes que se tornassem um problema. A coisa mais surpreendente que observei foi quanto progresso foi feito na esfera da exploração espacial. No futuro, visitei um local de lançamento onde foguetes eram lançados a cada poucos dias. Naquela época, as pessoas já viviam na Lua e em Marte, e havia planos para enviar humanos para explorar os planetas exteriores. No entanto, por mais avançada que a Terra se tivesse tornado tecnologicamente, a Terra do futuro parecia estar imbuída de um ambiente notavelmente tenso e um tanto distópico, por mais que as coisas parecessem perfeitas superficialmente. Foi quando vi um grupo de pessoas assustadas amontoadas num beco, sussurrando em voz baixa, que tomei consciência da corrente sombria que permeava a sociedade futura, e quando concentrei minha atenção no objeto de seu medo e inquietação, fiquei capaz de sentir uma presença palpável, penetrante, sombria e opressiva no trabalho. Qual é a história por trás dessa antipatia? Perguntei ao meu guia. Há uma força obscura trabalhando neste mundo. Uma entidade poderosa conhecida apenas como o Escuro assumiu o controle de certos aspectos da sociedade e está trabalhando para manipular a humanidade usando a ciência e outros meios para seu próprio ganho, explicou meu guia. Foi depois de sua explicação que fixei minha consciência em tudo relacionado ao escuro, e com minha atenção nitidamente focada no assunto, recebi através de visões informações sobre os rumores predominantes que falavam sobre as manobras do escuro.
Esses rumores descreviam desaparecimentos estranhos, doenças inexplicáveis e ocorrências estranhas que desafiavam qualquer explicação. Tudo o que aprendi sobre as maquinações do escuro me encheu de apreensão, mas apesar dos meus medos, eu estava realmente ansioso para aprender mais. À medida que me aprofundei em minha investigação, tive uma visão de pessoas sendo visitadas por anjos e outras por demônios em uma batalha clandestina entre o bem e o mal. Meu guia me pediu para olhar ainda mais fundo e, quando concentrei minha consciência ainda mais intensamente, vi, para meu horror, um laboratório no meio da cidade, no qual uma equipe de cientistas trabalhava em um vírus projetado para infectar e controlar as mentes de milhões de pessoas. Acabei descobrindo que esses cientistas foram recrutados por uma organização misteriosa que se autodenominava The Dark Kingdom, mas eram conhecidos por nomes diferentes dentro da sociedade. O Dark Kingdom acreditava que, ao infectar a humanidade com o vírus, eles poderiam criar uma nova ordem mundial e tomar o poder. A única esperança para a humanidade seria a segunda vinda de Cristo. Cristo retornará ao mundo para recrutar aqueles que mantêm a fé diante das provações e tentações, explicou meu guia. Vi em visões pessoas reunidas para adorar em segredo. Vi em visões desastres naturais que anunciariam a segunda vinda, mas também vi sinais de sua vinda na forma de curas milagrosas e fenômenos que pareciam sugerir a presença de um poder superior trabalhando nos bastidores. Em tudo o que vi em minha meditação sobre o tema das trevas e da segunda vinda de Cristo, as evidências pareciam sugerir irrefutavelmente que eventos e circunstâncias reminiscentes da presença das trevas estavam próximos, mas em meio a essa escuridão generalizada, as forças da luz também tornarão a sua presença conhecida e sentida. Naquele futuro incerto, parecia que o mundo seria envolvido por trevas intermináveis, mas no meio das trevas, a luz da salvação e da libertação brilharia para aqueles que abrissem os seus corações e alcançassem essa luz. Eis que venho em breve. Ouvi uma voz crescer em uma de minhas visões enquanto uma luz brilhante brilhava através da cobertura de nuvens escuras no céu. Foi durante essa visão que senti uma grande calma e consolo superar minha consternação sobre o futuro, e eu sabia disso. Momento em que não importa o que o futuro reserva, a segunda vinda de Cristo seria a nossa salvação. Os anos que virão trazem muitos desafios para a humanidade, mas no âmago do seu ser existe um grande poder que está adormecido e do qual ele se aproveitaria. Quando confrontado com dificuldades, a Bíblia, bem como outros textos religiosos, ensinam que cada ser humano é criado à imagem de Deus e, como tal, cada pessoa é uma força criativa com um propósito único e um destino único. No mundo que procuram desviá-lo e distraí-lo do seu destino e propósito, a chave para a salvação do homem reside na sua capacidade de compaixão e empatia, e a batalha será contra aqueles que procuram manter o seu coração fechado para si mesmo e fechado para si mesmo. Seu semelhante. Portanto, a luta contra as forças das trevas deve ser uma luta com a espada do amor, da compreensão e da compaixão para todos, sem exceção, e a prática de tal amor incondicional não servirá apenas como sua armadura e arma na guerra contra a escuridão, mas também alinhá-lo com seu verdadeiro propósito e seu verdadeiro eu, explicou meu guia. Ela me lembrou das palavras de Jesus, que ensinou que o maior mandamento era amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força e amar o próximo como a si mesmo. Ela me incentivou a ver a humanidade através dos olhos de Deus e a reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa, independentemente de sua raça, sexo ou origem. Ela me lembrou que Deus é um Deus de amor e que somos chamados a refletir essas qualidades em nossas próprias vidas. O meu guia também falou da importância da capacitação através da educação e da necessidade de dar a cada pessoa as ferramentas necessárias para que possam cumprir o propósito e potencial dados por Deus. Ela falou das grandes injustiças que existem no mundo e da necessidade de lutar contra a pobreza, a discriminação e a opressão. Ela também falou da esperança que existe e do potencial de transformação e redenção. Ela me lembrou que Deus é um Deus de milagres e que nada é impossível com Deus como seu companheiro, sua fonte de força e aquele a quem você recorre em momentos de necessidade. As palavras do meu guia inspiraram-me e encheram-me de esperança e de desejo de lutar pelo bem do mundo e por um futuro pacífico para toda a humanidade. Eu sabia que ela estava falando a verdade e que sua mensagem era de amor e compaixão. Ao ouvir suas palavras, resolvi fazer tudo o que pudesse para incorporar o amor, a compaixão e o nível de fé de que ela falava em minha própria vida. Resolvi ver o mundo através dos olhos de Deus e lutar contra as forças das trevas com amor e compreensão, e sabia que com a orientação dela e com os ensinamentos da Bíblia, seria capaz de fazer isso. De repente, senti um leve empurrão e abri os olhos para descobrir que estava em um quarto de hospital. A enfermeira correu para verificar meus sinais vitais e sorriu ao ver que eu estava acordado. Bem-vindo de volta. Você nos deu um grande susto lá, disse ela. Sorri, mas fracamente, em resposta, pois ainda estava tentando processar tudo o que havia vivenciado durante minha EQM.
Foi tudo apenas um sonho ou eu realmente vi o futuro e os planos do reino das trevas? Perguntei-me. Nos dias seguintes, fui visitado por vários médicos e especialistas que queriam ter certeza de que eu estava bem. Todos pareciam surpresos com a minha recuperação, mas não conseguiam explicar como isso aconteceu tão rapidamente. Deitado na cama do hospital, não conseguia parar de pensar na mensagem da minha guia, pois tudo o que ela me explicou tocou meu coração de uma forma que não consigo explicar completamente. Eu sabia, porém, que suas palavras permaneceriam comigo pelo resto da minha vida e, nos meses seguintes, trabalhei duro para incorporar as qualidades de amor, compaixão e compreensão de que ela havia falado. Estendi a mão para aqueles que estavam sofrendo e ouvi aqueles que precisavam ser ouvidos. Fiz tudo o que pude para tornar o mundo um lugar melhor e, ao fazê-lo, senti uma sensação de paz e propósito que nunca havia sentido antes. Eu sabia que tinha recebido uma segunda chance na vida e que tinha a responsabilidade de usar essa chance para fazer a diferença. Ao relembrar essa experiência, percebi que foi um dos momentos mais profundos da minha vida. Abriu meus olhos para o poder do amor e para a realidade da guerra espiritual, e me deu um renovado senso de propósito. Jamais esquecerei minha guia e a mensagem que ela me deu. Suas palavras continuam a me inspirar até hoje e sei que sempre me guiarão em minha jornada pela vida.